Olá, pessoal! Vamos começar mais uma aula pela nossa plataforma Cortex, a aula 004 da B31, onde a gente vai começar a ver as operações no conjunto dos números naturais, lembrando sempre, né, esse símbolo, a gente lê conjunto dos números naturais, certo? E a gente vai começar, obviamente, pela adição. O que é a adição, né? A adição é a operação em que somamos. A gente está realizando uma soma. Somamos parcelas. Muito cuidado que daqui para frente a gente vai falar em adição, em soma, e a gente não pode confundir com aquele termo que é muito usado de conta demais. Não quer dizer conta demais. A adição, a soma, é quando a gente está juntando parcelas. Essas parcelas, elas têm que ser de coisas iguais. A gente não pode somar, a gente não pode adicionar coisas diferentes. Tá? É outro cuidado muito grande que a gente tem que ter. A gente costuma ouvir, né? 3 maçãs mais 2 bananas são 5 frutas. Isso não é verdade. A gente só pode somar maçã com maçã, banana com banana. A gente só pode somar coisas iguais. A adição, ela é uma operação muito delicada. A gente tem que ter muito cuidado com ela. Não se soma coisas diferentes. Então são várias dicas assim que a gente vai trabalhando aos poucos para entender bem como é que isso funciona. Tá? É a operação em que a gente soma parcelas, 2 ou mais, né? Então, assim, ela é uma operação que é usada desde sempre, né? A gente está sempre somando mais um para contar, adicionando um. Né? O próximo número é sempre adicionar um. Então, se a gente tem o primeiro número 1, a gente adiciona 1 para ter 2, a gente adiciona 1 para ter 3 e assim por diante. Então, vamos olhar para esses cuidados, né? Vamos tentar, daqui para frente, esquecer a coisa da conta demais. Tá? Essa historinha de conta demais, isso aqui é passado. Porque a gente vai ver nos próximos conjuntos numéricos que nem toda adição requer um sinal de mais. Eu posso dar um exemplo para vocês muito simples. Eu estou devendo R$10 para o meu pai. E eu estou devendo R$20 para minha irmã. Bom, se eu estou devendo, é negativo. É uma coisa negativa. Isso aqui é conteúdo lá da C10. Eu estou mostrando para vocês. Se eu estou devendo, é negativo. Se eu estou devendo 10 e eu estou devendo 20, eu estou devendo cada vez mais. Eu estou devendo num total R$30. Não é conta de mais, não tem nenhum sinal de mais aqui. E eu estou somando, eu estou realizando uma adição. Então, muito cuidado com essa ideia de adição ser uma coisa que precisa de um sinal de mais. Não precisa. A adição é aquilo que está aumentando alguma coisa. Está aumentando a minha quantidade. Nesse caso, eu estou aumentando a minha quantidade de dívida. É uma adição em que eu estou aumentando, eu estou somando. E não tem nenhum sinal de mais para fazer uma conta de mais. Então, muito cuidado com isso.
As pessoas acabam se confundindo o que é adição depois, porque ficam esperando por um sinal de mais para fazer uma adição, certo? Então, o que vem a ser essa adição? Perdi o paninho que eu tô apagando o quadro. Só um pouquinho. Ah, tá aqui. Sempre que eu estou somando, acumulando, adicionando, aumentando, acrescentando, esses verbos aqui estão indicando, são verbos indicativos de adição. Estou fazendo um depósito, eu estou lá depositando. Eu estou tendo um lucro. Estou lucrando. Toda vez que esses verbos aparecem, eu estou tendo uma adição. Mas mostraste ali um exemplo da C10 que era só sinal de menos. Claro, eu estou acumulando. O que eu estou acumulando naquele exemplo? Eu estou acumulando dívidas. Estou devendo cada vez mais. Se é cada vez mais, eu tenho uma adição, independente do sinal que vai aparecer. Isso é uma coisa que a gente tem que começar assim, preparar mentalmente para os próximos anos. Tá? Uma soma. Esses verbos são bem importantes porque a gente vai encontrar problemas, né? Podia ter botado ganhando também aqui, né? Ganhou, tem tantos, ganhou tantos. Tô aumentando, né? A quantidade que eu tenho. Eu tenho que pensar nessas ideias. Se essas ideias se cumprirem, eu tenho uma operação de adição, certo? Já volto. Pronto. Então, assim, quando a gente começar a trabalhar com os problemas, eu vou ter ali a ideia de a idade dos irmãos somada, ou fulano recebeu tal quantia do cliente 1, tal quantia do cliente 2, tal quantia do cliente 3. Qual o valor acumulado? Se está acumulando, está aumentando. Então eu vou ter uma adição, eu vou somar. A receita continha 5 colheres de óleo. Adicionou 3 colheres. Quantas colheres ficou? Adicionar. A temperatura na cidade de Porto Alegre amanheceu 12 graus. A temperatura aumentou 8 graus. Qual a temperatura à tarde? Então, essas questões, assim, tinha R$ 520 no banco, depositou 380, com quanto ele ficou? Uma empresa tinha um saldo de R$ 1.500, no dia tal teve um lucro de R$ 5.000. Qual o saldo da empresa?
Quando a gente estiver falando nesses verbos, a gente está usando a ideia de que algo está aumentando, de que está sendo acrescentado, certo? Dá aquele pause, copia esses verbos, né? Em que a gente está usando a ideia de adição, que não tem nada a ver com conta de mais, lembra lá? Adição ou soma. Esses são os verbos que indicam uma adição, ok? Dá o pause, copia e eu vou apagando aqui para continuar. A gente já viu aqui quais são, então, os verbos que vão indicar que eu tenho uma adição. E agora o que a gente precisa ver? O que significa adição? Antes de eu continuar, eu quero contar uma historinha para vocês. Certo? Falar um pouco da história da adição. Esse sinal indicativo da soma, sinal indicativo da soma, o sinal da adição, o sinal de mais, ele é bem recente. Faz 500 anos que se usa esse sinal. Mas antes de usar o sinal indicativo da soma, como é que as pessoas sabiam que tinham que fazer uma soma? Aí a gente vem pensar um pouquinho na linguagem. Antes de existirem todos os sinais matemáticos que a gente conhece, as pessoas tinham que escrever por extenso as coisas. E aí, lá numa língua chamada latim, eles diziam 5 e 2. Se eu tenho 5 e eu tenho 2, então eu tenho 7. 5 e 2, 7. E, como muita coisa na história da humanidade, as coisas se transformam pela preguiça. Tá? Esse E em latim, ele foi se transformando. A pessoa tinha que ir lá escrever 5 e 2, 5 e 2, 5 e 2, 5 e 2, 5 e 2. Esse E do latim virou esse sinal de mais da matemática. Por preguiça de escrever E e T, as pessoas foram rabiscando até chegar num ponto em que esse T virou esse sinal que é hoje o nosso sinal indicativo da soma, indicativo da adição. Então, na verdade, o nosso sinal indicativo da adição, ele nada mais é do que dizer E. Certo? Por isso que eu digo que a gente só podemos somar, adicionar coisas
iguais. O que tem a ver uma coisa com a outra? Seguinte exemplo. Eu tenho 5 carrinhos na estante e 8 carrinhos no armário. Mano, 5 carrinhos na estante e 8 carrinhos no armário. Bom, eu tenho 5 mais 8 igual a 13. Se eu vou lá, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Conto, né? 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tenho 13 carrinhos. Eu tenho 5 e 8. 5 e 8. Agora pensa no seguinte. Eu tenho 5 cachorros e 8 pirulitos. Dá para dizer que eu tenho 13 cachorrolito ou piruchorro ou coisas? É muito comum as pessoas quererem somar coisas que são similares. Ah, maçã e banana são frutas, então eu vou dizer que eu tenho 13 frutas. Não! Porque existe uma coisa que a gente vai ver depois, que é reversibilidade das operações, que a adição e a subtração são a mesma operação e elas têm que funcionar igualmente. Tá? Se eu digo eu tenho 5 carrinhos e 8 carrinhos, eu tenho 13 carrinhos. Se eu perco 3 carrinhos, eu fico com 10 carrinhos. Beleza. Carrinho, 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 é sempre carrinho. Eu não tenho com que me preocupar. Agora, se eu disser o seguinte, eu tenho 5 maçãs e 8 bananas. Eu comi 3 frutas. O que sobrou? Como é que a gente vai saber o que sobrou? Que fruta que eu comi? Maçã ou banana? Essas coisas têm que funcionar entre si. E para que elas funcionem, eu tenho que ter a mesma função. Eu tenho que ter o mesmo elemento. Eu só posso somar, adicionar coisas iguais, coisas diferentes não podem ser somadas. Certo? Pause. Copia. Já voltamos. Bora continuar? Copiaram já? Já deram pausa? Já copiaram? Então vamos para frente. Nas aulas anteriores a gente viu as classes e as ordens. E a gente viu unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão e assim por diante. Lembra? Tinha que ir separando de 3 em 3 para poder ler o número. E encontrar o valor exato que a gente está trabalhando. Se nós só podemos somar, adicionar coisas iguais, para eu poder somar, adicionar números, a unidade tem que estar com a unidade, coisas iguais, a dezena tem que estar com a dezena, coisas iguais, a centena tem que estar com a centena, coisas iguais, e assim por diante. É a única maneira de organizar os nossos números. Se a gente sabe que a gente só pode somar coisas iguais, a gente não vai botar os números todos desorganizados
na ordenação da adição. Tá? Então, se eu tenho lá o número 2547 e eu quero adicionar, eu quero somar com o número 888, a unidade vai somar com a unidade, a dezena vai somar com a dezena, a centena vai somar com a centena, a unidade de milhar vai somar com a unidade de milhar. Certo? Como nós só podemos somar, adicionar coisas iguais, eu só posso somar unidade com unidade, dezena com dezena, centena com centena e assim por diante. Eu não posso somar unidade com dezena. Certo? Aí eu tenho 8 unidades e 2 dezenas. Eu não tenho 10 alguma coisa. Se eu tenho 8 unidades e eu tenho 2 dezenas, eu tenho um total de 28 alguma coisas. Eu não posso ter 10. 8 unidades, 2 dezenas, 10. Isso está errado. Unidade e dezena não é a mesma coisa. Eu não posso somar. Eu tenho que colocar as coisas no lugar certo. Ok? Então, bastante atenção nessa ideia de que a gente só pode somar, adicionar coisas que são iguais. Se a gente lembrar dessas regrinhas não, na verdade, né? Se a gente lembrar dessa ordem das coisas, a gente raramente vai errar um problema envolvendo adição. Raramente a gente vai errar um problema envolvendo adição. Porque são coisas simples. Eu só posso somar coisas iguais. Se não forem iguais, eu não posso somar. E a adição, na verdade, é o E. E alguma coisa. E eu estou adicionando. Certo? Todos vocês chegaram na B30 já sabendo adicionar. Já sabendo somar. Ah, pode errar de vez em quando ali, uma contagenzinha e tal. Mas todos vocês chegaram na B30 já sabendo resolver a adição. Ok? E já sabendo resolver uma coisa chamada algoritmo, talvez não com esse nome, né? Algoritmo da adição. O que é o algoritmo da adição? O algoritmo da adição é quando a prof diz arma a conta, monta a conta. Seguinte, eu tenho lá 1342 e 974. E eu quero saber o resultado disso. Bom, arma conta. Vamos montar o algoritmo aí da adição, tá? 1342. Eu tenho unidade, eu tenho dezena, eu tenho centena, eu tenho unidade de milhar. Eu quero somar com 974. 900 é unidade de milhar, centena, dezena, unidade. Centena. Então, ele vai aqui na centena. E aí eu organizo. 74. Olha só. Unidade com unidade, dezena com dezena, centena com centena, unidade de milhar com unidade de milhar. Tudo bonitinho. Vou adicionar. Agora eu junto. Unidade com unidade. 2 com 4.
2 mais 4. Eu sempre digo para os meus alunos que a maneira mais fácil da gente pensar uma adição é pegar o maior e aumentar o menor. Eu tenho 4, já tenho 4. Eu quero aumentar 2, 4, 5, 6. Pronto, 6. O problema aqui não é quando dá um número de 0 até 9. O problema é quando passa, né? Quando chega no 10. Aí eu tenho que lembrar que cada 10 unidades vira uma dezena. Aí eu deixo as unidades aqui, simples, e subo as dezenas. Vamos dar uma olhada aqui, ó. 4 mais 7. Vou pegar o maior, 7. Vou aumentar 4, 7. 8, 9, 10, 11. Opa, passou. 11. Uma unidade, uma dezena. Ok? 9 mais 3 mais 1. Pegar o maior. 9 mais 3. 10, 11, 12. Mais 1. 13. 13. A unidade é o 3. A dezena é o 1. 1 mais 1. 2. Então eu vou ter 2.316 como resposta. Certo? Então, o que é o algoritmo? Algoritmo é o modo como a operação é resolvida. Tá? O algoritmo da adição, a gente vai colocar unidade com unidade, dezena com dezena, centena com centena, unidade de milhar com unidade de milhar. Vai começar pelas unidades, primeira coisa. Se for abaixo de 10, não tem problema. Se for mais do que 10, fica a unidade, sobe a dezena. Vocês já fazem isso desde A30. Né? Alguns de vocês desde A20, tenho certeza. Só que a gente vai começar a trabalhar com os valores um pouquinho maiores. O algoritmo, então, é esse método de juntar unidade com unidade, dezena com dezena, centena com centena. Aquele pausezinho para copiar aí rapidinho. Para eu mostrar mais uma coisa importante sobre a adição para vocês. Tá? Acho que é a última coisa do vídeo de hoje. E aí depois eu vou passar uma tarefinha bem barbada, só para a gente exercitar. E finalizar. Existe uma coisa que facilita muito, 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 muito a gente resolver operações longas mais rápido, que é a soma 10. O que é a soma 10?